Esse vídeo é um passo a passo para você viver de renda. E esse vídeo ele é para você que trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e quer se aposentar e quer viver de renda sem depender do governo. Se você é um milionário, é um herdeiro que ganhou muito dinheiro, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é um passo a passo para quem quer viver de renda e não quer cair em golpes. Como, por exemplo, eu já caí em vários golpes que acontecem ali no decorrer da vida quando a gente vai tentando galgar, vai tentando chegar nesse processo de viver de renda. E a partir disso, eu já passei por isso, já caí em vários golpes. Eu criei aqui esse passo a passo para você poder chegar ao ponto de viver de renda. E esse passo a passo aqui, ele não aconteceu só comigo, né? Esse processo aqui, ele não aconteceu só comigo. Ele aconteceu com várias pessoas que a gente fez react aqui no canal em relação a investimento. E um deles, que foi bem explícito em falar isso, foi o Nômade Raiz, o André do Nômade Raiz, no qual ele fez esse passo a passo, ele fez esse processo e acabou que hoje ele não vive completamente de renda, né? Ele vive da renda do canal dele e vive das rendas dos investimentos que ele fez. Então, esse aqui é um passo a passo para isso. Mesmo que você ache que investimento é coisa para rico, mesmo que você ache que investimento é coisa para milionário, não é. Não é. O investimento é para todo mundo. E eu vou mostrar aqui, eu vou provar para você nesse passo a passo aqui que eu coloquei aqui. Normalmente, quando a gente faz um vídeo desse, quando a gente faz um vídeo mais denso em relação ao investimento, com bastante informação de como começar, esses vídeos assim com bastante conhecimento, esses vídeos o YouTube acaba não pagando ele. Então, o que que eu peço para você? Eu peço para você dar o like, deixar um comentário, deixa um comentário aí, eu quero viver de renda e seguir o canal para mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui é um vídeo importante, que é um vídeo que ajuda as pessoas, é um vídeo que transforma a vida das pessoas. E o objetivo desse canal é esse, é te ajudar a investir, é te ajudar a viver de renda e desmistificar de uma maneira bem simples o que é um investimento e que ele é para todo mundo. Esses investimentos, ele é para todo mundo, independente se você trabalha todos os dias, independente se você tem ali muito dinheiro ou pouco dinheiro. Esse vídeo aqui foi feito para você. Fica comigo até o final que você vai entender o passo a passo. E eu criei aqui as regras para você conseguir chegar lá, né? E o primeiro passo desse passo a passo do investidor que eu criei aqui, ele é o conhecimento. Esse passo aqui, ele é o passo que eu acredito que é o mais importante. Por quê? Esse passo aqui do conhecimento, ele vai evitar que você caia em ciladas. E o que é buscar conhecimento? Não é só buscar conhecimento em relação ao investimento, tá? Isso aqui é buscar conhecimento em um modo amplo. É buscar conhecimento também que vai te trazer um retorno financeiro, que vai aumentar o seu salário. Por quê? Se você ganha pouco dinheiro e você fala assim, pô, eu vou economizar aqui R$ 100 para eu poder fazer um investimento. Talvez se você investisse R$ 100 por mês, vai demorar muito tempo até você conseguir ter ali uma quantidade de dinheiro que vai realmente fazer alguma diferença na sua vida. O ideal é que você faça investimento em você mesmo, que você adquira conhecimento e faça investimento em você. Até no vídeo do Nômade Raiz ele fala isso, que o conhecimento transformou a vida dele. E o conhecimento realmente ele transforma, e esse aqui é o passo mais importante. Por quê? A gente está fazendo uma série aqui no canal também, que é a arte de ganhar dinheiro, as regras de ouro. E uma das regras é você adquirir conhecimento. E no livro ele faz uma analogia que é muito interessante, que é o seguinte, ele fala que o porão, ele tá lotado, mas as camadas de cima estão vazias. E o que quer dizer isso no livro, né? Que as pessoas que sabem ele mais ou menos e executam as coisas mais ou menos, tá muito cheio de gente que faz isso. Só que as pessoas mais qualificadas, as pessoas que têm conhecimento, essa camada ela tá vazia. E realmente ela tá vazia. Quando a gente pesquisa hoje, a gente vê hoje notícias, por exemplo, a gente pesquisa em relação ao emprego, você vê as empresas reclamando que não conseguem mão de obra e as pessoas reclamando que não conseguem emprego. E os empregos que pagam bem tem vaga. Só que essas vagas são para as pessoas que adquirem conhecimento. E o que esse conhecimento vai fazer? Você entrou na empresa, começa a adquirir conhecimento lá dentro. Por quê? Você vai subindo
de conhecimento, o seu salário vai aumentar e a partir do momento que o seu salário aumenta, você consegue aumentar a quantidade de aportes que você faz todo mês no seu investimento, você sai ali do estado de alerta, que você não pode faltar, se um gás acabar, você tá lascado, se o pneu furar do carro, você tá lascado, se acontecer algum imprevisto, você tá lascado, você sai desse estado de alerta e começa a ter uma tranquilidade para poder começar a deslumbrar coisas. Então, o conhecimento, além dele evitar que você caia em ciladas, caia em golpes, por exemplo, em golpes que eu caí por falta de conhecimento, nossa, eu acho que eu já perdi já uns R$ 8.000 por cair em golpes, cair em coisas assim que se eu tivesse conhecimento eu não tinha caído. E o conhecimento vai fazer com que você ganhe mais, você trabalhe ali, tenha um trabalho mais qualificado e tenha um salário maior. Para quê? Para que você sobre mais dinheiro para você fazer aporte. Porque muita gente fica falando aqui que os investimentos vão te deixar rico, vão te deixar milionário, mas se você não tem um salário alto, se você não tem se você não ganha um bom dinheiro por mês, não sobra dinheiro suficiente para você conseguir fazer ali um aporte de R$ 500, aporte de R$ 1.000, não sobra esse dinheiro. Então, o primeiro passo é o conhecimento. Tanto conhecimento em relação a finanças, mas principalmente conhecimento que vai te trazer mais dinheiro, que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. E até uma dos vídeos passados aqui, que eu recomendo que você tenha esse tipo de conhecimento em relação à venda. Porque, independente de qual área você vai estar, você vai precisar se vender. Você vai precisar vender o seu trabalho. Então, se você está trabalhando ali no RH, por exemplo, você vai precisar vender o seu trabalho para o seu chefe. Se você está trabalhando dentro do escritório de uma empresa, você vai precisar vender o seu trabalho. Você vai precisar saber se apresentar. Você vai precisar saber ali convencer as pessoas que você é bom de trabalho. Muita gente já viu outras pessoas com menos conhecimento evoluindo no trabalho, ganhando mais. Por quê? Porque ela tem essa habilidade de venda. Porque ela tem essa habilidade de se apresentar, tem essa habilidade de se mostrar como uma boa opção para poder assumir uma cadeira maior, assumir ali um salário maior. Então, essa habilidade de venda, ela é extremamente importante. Mas aqui eu estou falando de um conhecimento geral, um conhecimento em relação a investimento, um conhecimento em relação a trabalho para você conseguir aumentar a sua renda. Esse primeiro passo, você vai seguir ele até o final da sua vida. Por quê? Quanto mais conhecimento você adquirir, mais você vai avançar. Né? E a gente que não nasceu herdeiro, a gente que precisa trabalhar, a gente precisa adquirir esse conhecimento para que a gente possa cada vez mais ganhar mais, ou até para poder empreender, a gente precisa desse conhecimento, para que a gente não caia em cilada, para que a gente não caia em papo de coach que só quer vender pra gente as coisas e larga a gente de lado. E a gente vê vários golpes na internet, pessoas achando, por exemplo, que marketing digital é golpe. Só que marketing digital mudou a minha vida e mudou a vida de várias empresas da qual eu trabalhei, e a gente conseguiu ali resultados exponenciais através do marketing digital. E marketing digital não é golpe, né? Só que tem muito golpe na internet com marketing digital, assim também como criptomoeda. Então, conhecimento é a base, é tudo que vai fazer com que você aumente os seus ganhos e que você invista bem, invista de maneira qualificada para não cair em golpes. Então, esse é o primeiro passo. Fica comigo até o final, você vai entender aqui todo passo a passo até você viver de renda. Mas esse passo, ele é o mais importante de todos. Então, o primeiro passo aqui é você ter conhecimento. O segundo passo é você começar a fazer a sua reserva de emergência. E o que é essa reserva de emergência, né? A reserva de emergência é você ter um dinheiro guardado de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida mensal. E esse dinheiro tem que estar guardado, investido em algum lugar do qual, se você precisar dele com urgência, você possa sacar esse dinheiro, você possa retirar esse dinheiro do investimento. Então, onde eu recomendo fazer, que é onde eu faço, tá? A minha reserva de emergência. A minha reserva de emergência, ele tá na caixinha do Nubank. Tem a caixinha do Banco Inter e a caixinha do Nubank. E o porquê que eu gosto muito da caixinha do Nubank? Porque eu já precisei tirar dinheiro da minha reserva de emergência e ele ficou disponível para mim na hora.
na hora. Muita gente recomenda também você fazer sua reserva de emergência em tesouro direto, mas muitas vezes você vai demorar 3 a 4 dias para poder ter esse dinheiro. E a reserva de emergência é para emergência. Se precisar do dinheiro ali, você precisa sacar esse dinheiro precisa estar na sua mão de maneira muito rápida. Então, é importante você se atentar a isso. E a reserva de emergência, você tem que ter o conhecimento de qual que é o seu custo mensal para que você saiba qual que é o valor da sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência, se você tiver um custo mensal de R$ 1.000, sua reserva de emergência pode ser de 6.000 a 12.000 reais. Só que você precisa ter esse conhecimento. Tem um outro vídeo aqui no canal, do qual eu compartilho aqui, explico como é que funciona uma planilha de Excel gratuita, uma planilha de Excel, do qual você pode usar também. Essa planilha foi o primeiro passo que mudou a minha vida. Por quê? Eu comecei a ter uma dimensão de quanto que eu ganhava realmente, quanto que eu gastava e no que eu gastava. Então eu consegui identificar ali algumas coisas que eu poderia cortar, algumas coisas que eu estava gastando que não deveria gastar, e eu comecei a ter uma noção da minha vida financeira. Então tem um vídeo aqui que eu disponibilizo essa planilha para você. O nome do vídeo é Como Fazer Sobrar Dinheiro no Final do Mês. E eu disponibilizo essa planilha para você gratuitamente, para você ter acesso a ela e você conseguir fazer ali o seu cálculo de qual que é a sua reserva de emergência e como você saber realmente quais que são os seus gastos ali mensais. E essa reserva de emergência, ela tem um outro fator importante também, que ela te deixa menos em estado de alerta. Então, o que é isso, estado de alerta? Hoje, se acabar o gás da sua casa, você vai ficar desesperado se você não tem uma reserva de emergência. Se tá ali no final do mês, acaba o gás e aí? Você vai fazer o quê? Você não tem dinheiro, às vezes você vai ter que pegar ali no cheque especial, você vai ter que entrar em dívida para poder conseguir colocar o gás que você precisa do gás. O pneu do carro furou, aconteceu algum imprevisto e você precisa ali de um dinheiro, o que você vai fazer? Você vai tirar da sua reserva de emergência. Se você não tem essa reserva de emergência, você vai ter que pegar dinheiro emprestado, pagar juros em cima disso. Você vai ficar desesperado. Então, além de você ter o sistema de alerta seu sempre ligado e você não podendo ter a possibilidade de ver outras opções, ver opções de investimento, ver outras coisas, você está sempre em alerta. E essa reserva de emergência, ela vai te deixar num estado mais tranquilo. Por quê? Porque se acontecer alguma emergência, você tem ali a sua reservinha. Se você perder seu emprego, você tem ali sua reservinha, você sabe que essa reserva serve para isso. Então, a reserva ela é muito importante nesse passo a passo de investidor, até a sua renda passiva, até você ali viver de dividendos. Então, ó, recapitulando aqui, ó, o primeiro passo é você ter conhecimento para que você não caia em golpes, para que você aumente seu salário, para que você aumente seus aportes. E esse primeiro passo você vai seguir ele até o final. O segundo passo é você ter ali a sua reserva de investimento investida. Atenção, a reserva de emergência ela precisa estar em algum lugar que você consiga sacar muito rápido se você precisar. E ela tem que ter de 6 meses a 1 ano do seu custo mensal guardado. Se você quiser saber qual que é o seu custo mensal, assiste o vídeo da planilha que eu disponibilizo a planilha gratuita para você poder fazer isso, tá joia? E o terceiro passo é começar a diversificar em renda fixa. O que acontece? Quando você está investindo na sua reserva de emergência, você precisa investir em uma coisa que você consiga sacar o dinheiro muito rápido. E normalmente, quando você está fazendo esse investimento, para você poder sacar o dinheiro muito rápido, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar ele no investimento que dá pouco retorno. Muita gente, por exemplo, deixa a reserva de emergência onde? Na poupança. Só que a poupança ela é muito ruim, principalmente nos dias de hoje. Hoje, um CDI ele está pagando em média ali mais ou menos 1,2% ao mês. A poupança ela está pagando 0,5%. Então, uma caixinha do Nubank ela está pagando ali o dobro do que a poupança, né? Então, só que a reserva de emergência você precisa conseguir sacar ela muito rápido. Quando a gente entra nesse terceiro passo, que é diversificar o investimento de renda fixa, o que você está fazendo? Você vai pegar ali um investimento de renda fixa que vai te pagar um pouco mais. Você vai pegar um tesouro, você vai pegar ali
um CDB de 110%, 105% do CDI, vai pegar um LCI, vai pegar um LCA, vai pegar outros tipos de investimento de renda fixa, do qual você tem um risco menor, só que eles não servem para reserva de emergência. Por quê? Porque na reserva de emergência você tem que sacar o dinheiro rápido. Esse aqui, o seu dinheiro provavelmente ele vai ficar preso. Na maioria dos CDBs, desses investimentos, seu dinheiro fica preso ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, às vezes 6 anos, ficam presos ali, você não pode sacar. Se precisar sacar o dinheiro, você corre o risco muito grande, quase de 70% a 80%, de sacar esse dinheiro tomando prejuízo, tá? Então, por isso que esse terceiro passo é você diversificar em renda fixa. E por que renda fixa? Porque você sabe exatamente quanto que você vai receber. Aqui eu não estou falando de você investir em pré-fixado, investir em IPCA, que esse pré-fixado e IPCA parece que é renda fixa, mas é uma renda variável, tá? Por exemplo, o Tesouro Direto ele tem um negócio que chama marcação a mercado. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre marcação a mercado, que ela pode te deixar pobre ou ela pode te deixar rico. Mas aqui nesse momento não é o momento de você pensar nisso, pensar em diversificar ali para algo mais de risco. Tá na hora de você começar a investir em renda fixa e diversificar ali em renda fixa para você poder aumentar os seus rendimentos com segurança e tranquilidade, tá? Sempre busque investimentos que têm garantia do FGC. O Banco Master ele quebrou há um tempo atrás e quem tinha investimentos lá vai receber até 250 mil, vai receber o seu dinheiro e vai receber ali a rentabilidade do seu dinheiro também. Então, sempre invista em investimentos que te dão garantia do FGC, beleza? Até 250 mil. E qual que é o ponto que eu acho que é interessante para estar ali nessa diversificação da renda fixa, tá? Essa diversificação da renda fixa, o que eu acredito é se você tem 1 ano de reserva de emergência, faz mais 1 ano de reserva de emergência em diversificação de renda fixa. E você tendo isso ali, a sua reserva de emergência investido num lugar que você pode sacar rápido e a diversificação em renda fixa que você pode manter ela ali por mais tempo, já está pronto para poder dar o próximo passo, né? E qual que é o próximo passo? O próximo passo é você começar a investir em renda variável e a renda variável que eu recomendo começar a investir para poder sentir é em fundos imobiliários, tá? Tem fundo imobiliário que você pode começar a investir a partir de R$ 10. Por exemplo, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu comecei a investir no MXRF11, que hoje está abaixo de R$ 10. E é muito interessante começar a investir em renda variável pelos FIIs, porque a oscilação deles é muito baixa, eles não oscilam muito igual ações, e você vai ter a experiência de receber dividendos todos os meses. E aí começa a mágica. Por quê? Você vai desbloquear na sua cabeça um negócio que acontece com todo mundo que veio assim da mesma situação que a gente, que é o seguinte: você achar que o dinheiro ele só vem para você a partir da força do seu trabalho, e não é. O dinheiro você pode colocar ele para trabalhar para você e ele vai trazer um retorno para você. E esse é o primeiro passo, esse é o primeiro momento. Com R$ 10 você já começa a sentir isso, a ver isso, que é você passar o mês inteiro e o dinheiro cai na sua conta sem você precisar ter trabalhado, sem você precisar ter feito nada. O dinheiro simplesmente aparece lá na sua conta. E isso é mágico. Isso transforma. Mesmo que você não queira fazer, mesmo que você tenha ali um estômago fraco, né? Porque mesmo que tenha variações pequenas, ele tem variação, né? Ele pode ter tanto variação de preço da cota quanto variação de dividendos, igual o VGHF11, que ele diminuiu a quantidade de dividendos que ele paga, mas é importante você saber, coloca ali R$ 10, compra ali 2 cotinhas e coloca lá. E depois você vai ver o efeito bola de neve com os fundos imobiliários, que dá para poder fazer muito rápido o efeito bola de neve, que é o seguinte: se você investir uma quantidade que o dividendo compra uma nova cota, esse já é o processo de bola de neve, que o dinheiro que traz rentabilidade compra uma nova cota que vai trazer rentabilidade, que compra uma nova cota que vai aumentar a rentabilidade, compra uma nova cota e assim vai indo o fluxo. E você vai comprando nova cota, nova cota, nova cota, nova cota. E aí isso vai gerando mais riqueza para você.
Então, é muito importante esse processo de investir em fundos imobiliários. Você sentir a volatilidade, começar a ver o que é a volatilidade e ver também um dividendo caindo na sua conta, ver um dinheirinho pingando na sua conta todo mês, sem você precisar trabalhar, e isso é mágico, você vê o dinheiro trabalhando por você. Um outro fator que é interessante é que, por enquanto, os fundos imobiliários, o rendimento deles não está sendo tributado. Em breve, provavelmente com o governo que a gente está, ele vai ser tributado, mas por enquanto ele ainda não está sendo tributado. Então tem essa grande vantagem também. Então ali, recapitulando, né? O primeiro passo é você adquirir conhecimento. O segundo passo é você ter a sua reserva de emergência. O terceiro passo é você começar a investir em renda fixa de forma diversificada. E o quarto passo é você começar a investir em fundos imobiliários. Ah, uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a investir em fundos imobiliários e corre o risco de acontecer com você também é você ficar viciado em investir em fundos imobiliários. Eu, eu chegava nos lugares, eu chorava desconto para poder sobrar ali meus R$ 10 e eu comprar mais uma cotinha. Eu comecei a ir a pé para casa, não pegar ônibus, ir a pé para casa para sobrar dinheiro para eu poder ir lá e pá, comprar mais uma cotinha. Comecei a deixar de fazer um monte de coisa para poder ir lá e pá, comprar mais uma cotinha, porque é mágico. O dinheiro começa a cair na sua conta sem você precisar trabalhar. Cara, isso é mágico, é quase que loucura para alguém que veio do lugar onde é que a gente veio, que a instrução sempre foi que a gente só vai conseguir ganhar dinheiro a partir do nosso trabalho. E na hora que você chega nesse quarto passo aqui, é libertador. Você já tá com a sua reserva de emergência, então você já tá ali com o seu sentimento muito mais tranquilo, você já não tá mais em estado de alerta excessivo, você já tá ali com uma outra reserva já investida, diversificada em renda fixa também. E agora o próximo passo é você começar a investir em renda variável, começando pelos FIIs, né? Que, como eu te falei, não tem tanta oscilação, mas você já vai começar a sentir o que é viver de renda, né? E o próximo passo é você começar a investir em renda variável de ações. E aqui que o negócio começa a ficar interessante, tá? Porque as ações, elas têm uma variação muito maior do que os fundos imobiliários, tá? Muito maior, só que as ações, elas te dão uma alavancagem financeira muito maior ou não, tá? As ações ela é um pouco mais complexa de investir, porque você precisa ali estudar sobre a empresa. Por exemplo, não é uma recomendação de investimento, mas eu só invisto em empresas que eu conheço e que têm uma perenidade muito grande. Então, por exemplo, na minha carteira hoje eu tenho Copasa e tenho Semig. E as duas empresas é o seguinte: a Copasa é o que coloca água aqui dentro da minha casa aqui. Se a Copasa der ruim, ficar ruim das pernas, assim, a probabilidade é muito baixa, porque todo mundo depende da Copasa, todo mundo precisa pagar a Copasa. Se você parar de pagar a Copasa, você não bebe água. Você vai parar de pagar a Copasa, você não vai parar de pagar a sua empresa de saneamento. A outra que eu invisto aqui é a Semig, que também é a geradora de energia aqui da região de Minas Gerais. Então, se você parar de pagar a CEMIG, você não tem nem internet, você não tem nada, porque você não vai ter luz, você não vai conseguir tomar banho quente, você não vai fazer nada. Então, essas duas empresas, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas essas duas empresas, elas, além de pagar dividendos, elas têm um crescimento constante. Tirando a Copasa, que agora ela teve um crescimento assustador, já cresceu mais de 100%, mas elas têm um crescimento constante e os dividendos dela crescem constantemente também. Então, é necessário você ter bastante conhecimento antes de começar a investir em ações. Assim, esse é o que você precisa de mais conhecimento. Por quê? Porque ali você não tem garantia nenhuma. Por exemplo, muita gente investiu na Oi, a Oi tá quebrada. E aí, se você não sacou seu dinheiro antes, se você não vendeu suas ações antes, você perdeu dinheiro. Então, você não tem garantia nenhuma. Então, é necessário você ter ali conhecimento para poder investir. Muita gente nem chega a investir aqui porque tem receio. Só que investir em ações é muito interessante porque o efeito do fundo imobiliário, que é cair dividendo na sua conta,
é muito melhor em ações, porque normalmente os dividendos de ações eles são muito maiores e muito melhores de serem recebidos, além da valorização, que se for uma empresa boa, você tem uma valorização muito maior do que a valorização ali do fundo imobiliário, igual, por exemplo, aconteceu comigo da Copasa, que já cresceu mais de 100% na minha carteira e ela continua pagando dividendos, né? Então, o investimento em ação é importante, mas ele é o quinto passo. Então, para você conseguir chegar lá, você tem que ter conhecimento. Você já tem ali sua reserva de emergência, sua tranquilidade, você já está ganhando bem, seu salário já aumentou porque você já investiu em conhecimento. Você já fez a sua diversificação em renda fixa, então você já tem ali sua reserva de emergência, sua renda fixa, já começou ali a investir um pouco em fundos imobiliários, já tem até um investimento considerável em fundos imobiliários, já ganha ali uma quantidade de dividendos interessante em fundos imobiliários, e você vai começar a investir em ações. Não é um passo a passo, é um processo. Não tente pular o processo. Não tente chegar ali e já investir em ações, que senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Perdi muito dinheiro investindo em ações. Perdi dinheiro, por exemplo, investindo em ações, porque eu não sabia que a corretora me cobrava um dinheirão para eu poder investir em ações. Então eu tinha que pagar a corretora. Toda vez que comprava, toda vez que vendia, eu tinha que ir lá e pagar a corretora. Eu não sabia disso, acabei ficando negativado na corretora e não tinha dinheiro para poder pagar, tive que entrar no cheque especial para poder pagar a corretora e acabou gerando um movimento gigantesco ali, porque eu tava doidão e acabei perdendo dinheiro. Então, não pule o processo. Pelo menos o primeiro passo faça, que é adquirir conhecimento. Então, a gente já está aqui no processo de investir em ações. Você já está recebendo dividendos dos seus fundos imobiliários, você já está recebendo dividendos aqui da sua ação. E o próximo passo, o que, que é? Você fazer investimentos internacionais e cripto. Então, esse processo aqui é um outro processo que você precisa de mais conhecimento ainda. E é um processo mais arriscado ainda. O que, que acontece? O investimento em ações internacionais, hoje ele é um processo até que está bem facilitado, tá? Mas o investimento em cripto, ele é um investimento um pouco mais complexo. Por mais que ele esteja hoje facilitado, você consegue investir ele através de uma corretora, só que o Bitcoin, nesse momento agora, ele já caiu muito. Então, é um risco muito maior do que você investir em ações, investir em fundos imobiliários, porque caiu muito. Então, investimento em moeda internacional, você tem que ter mais conhecimento ainda em relação à empresa. Você vai para um mercado muito maduro, igual, por exemplo, investir em ações. Vamos supor lá que você investe na Apple, por exemplo. É um mercado muito maduro, as variáveis são muito maiores, os volumes de negociação são muito maiores, a probabilidade de crescer ou de cair é muito maior, você está ali muito mais exposto a ações globais. Então, é um investimento que muita gente nem chega a fazer. Nem chega a fazer. Por isso que está lá no último passo. Lá no sexto passo, lá, que é você viver, você ter ali investimento em renda variável de ações internacionais. Mas é um negócio bem interessante também de se ter, mas é o passo lá da frente. Lá da frente. Muita gente não chega lá. Eu tenho investimento em empresas internacionais, mas assim, é 0,01% do que eu tenho tá lá. E muito pouco só para poder sentir mesmo, porque aqui no Brasil também tem muitas oportunidades de investimento. E aí, depois desse próximo passo, você já está vivendo de renda. Então, olha só, o que, que a gente passou aqui. Você já tem conhecimento, você já tem a sua reserva de emergência, você já tem ali a sua diversificação em renda fixa, você já tem ali, já está recebendo um pouco de dividendos nos fundos imobiliários, já está recebendo algum dividendo em ação, a valorização das ações, e está ali investindo alguma coisa em ações internacionais, que é importante também para você proteger o seu dinheiro, às vezes, de uma deflação, de uma inflação que tem muito grande. Por exemplo, aqui no Brasil, a taxa de juros aqui está em 15%, a taxa de juros nos Estados Unidos está muito menor. Lá você protege o seu dinheiro, você tem uma desvalorização muito menor do seu dinheiro do que estando aqui no Brasil. Mas é um processo um pouco mais complexo. Mas a gente conseguiu chegar lá e a gente já está vivendo de renda aqui nesse processo. Então, eu fiz esse vídeo aqui para poder mostrar o passo a passo,
até chegar lá. Vou fazer outros vídeos explicando mais, falando mais sobre cada processo, mas esse vídeo aqui é um vídeo bem denso em relação ao passo a passo que você precisa seguir para poder conseguir chegar ali com tranquilidade, viver de renda sem risco, sem preocupação, sem explodir a cabeça ali, sem cair em golpes. Então, esse conteúdo é um conteúdo muito denso. Peço a ajuda de vocês aí, porque o YouTube não gosta de passar esse vídeo para as outras pessoas. Então eu peço ajuda para vocês. Comente, dê o like, se inscreve no canal, que esse é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer aqui no canal, mas é um tipo de conteúdo que o YouTube não propaga. É o tipo de conteúdo que não tem muito apelo, não tem muito interesse das pessoas e acaba que não chega para muitas pessoas como deveria chegar, porque é um conhecimento muito grande em relação a investimento, né? Então peço você que se inscreva no canal, curte, comenta aí. Nós estamos com a meta de chegar a 100 inscritos até o final do ano. E esse vídeo aqui faz parte e eu conto com você aí para isso. Então comente aqui o que você achou do vídeo, o que precisa melhorar, já deixa seu like aí. E até o próximo vídeo e tchau!